Cenário geopolítico e econômico desafiador. Inteligência artificial. Eleições presidenciais. Novo ciclo de obras públicas. Cláusula de retomada. Nova lei do contrato de seguro em vigor. Reforma tributária. O mercado privado inexplorado. O que esperar de 2026? Roque de Holanda Melo é CEO da Junto Seguros, seguradora pioneira e líder no mercado de seguro-garantia. Roque, obrigada por aceitar o nosso convite, é uma honra para a gente receber vocês e parabéns, né, pelas conquistas da Junto, completando 30 anos em 2025 de atuação tão relevante, né, liderando o mercado de seguros, e ultrapassando 2 marcos super relevantes, R$ 1 bilhão em prêmio direto e 2 milhões de apólices emitidas. Eu queria te parabenizar junto e agradecer você pela presença e por compartilhar aí toda essa bagagem e história com a gente nessa nossa conversa. Obrigado, Carol. Na verdade, eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Primeiro, parabéns, né? Parabéns pela ideia, parabéns pela iniciativa e pelo sucesso do podcast. Eu venho acompanhando o sucesso que você está tendo, a presença e também por trazer um conteúdo tão relevante para o nosso mercado, né? Para nós da Junto Seguros, é uma satisfação estar aqui, poder contribuir com essa iniciativa tão rica que você está tendo junto ao nosso mercado. Obrigada, Roque. Bem, para começar, eu queria entender um pouquinho do que está no radar do CEO com relação às principais oportunidades e ameaças para esse ano que começa. Então, se você tivesse que listar, dentro de todos os assuntos que estão no seu radar, quais seriam as principais 3 oportunidades para o ano? São, são muitas oportunidades que eu vejo, né? Particularmente, nós estamos muito otimistas com o ano de 2026, a gente tem uma série de oportunidades, mas a gente não pode deixar de fora aí as principais, né? Estamos diante de um ano eleitoral, e claro que o ano eleitoral traz os seus desafios, né? Principalmente porque, de acordo com a regulamentação, as leis brasileiras, nós temos um período aproximado de 3 meses antes que são suspensas as licitações, né? Principalmente nesse ano eleitoral, as licitações federais e as licitações estaduais. Por outro lado, né, considerando os investimentos já anunciados, que ultrapassam 1,7 bilhão, 1,7 trilhão até 2027 do PAC, e outros investimentos estaduais e também federais, a gente entende que haverá uma canalização dessas licitações do primeiro semestre, né? Então, assim, até acompanhando o histórico que nós temos, geralmente acontece isso no período eleitoral, ou seja, nós temos um período de primeiro semestre muito mais intenso no que diz respeito às garantias públicas, e daí um arrefecimento no segundo semestre, mas como nós temos uma pulverização, né, no que diz respeito ao portfólio, ou seja, o equilíbrio entre as garantias públicas, e aqui públicos eu estou me referindo apenas aos contratos públicos, e também a garantia judicial, nós vamos falar aqui sobre isso também, então eu entendo que isso traz um positivismo grande também para 2026. Então, o ano eleitoral acho que traz desafios, mas traz também oportunidades de ainda mais negócios, principalmente no primeiro semestre. Vejo também desafios e oportunidades no que diz respeito à nova lei de licitações, muito embora já aí vários anos, né, começa a ganhar atração com cada vez mais contratos sendo exigido, né, os 30% de garantia e a cláusula de retomada, a gente já passa aí o mercado como um todo, né, mais de 2,5 bilhões de garantias emitidas, então eu vejo essa como uma nova alavanca de oportunidade também para o mercado. E claro, não poderia deixar de fora tecnologia, né? A Junto Seguros iniciou essa cruzada em 2018 e desde então nós não paramos em investir em tecnologia, vemos um crescimento acelerado da nossa empresa, né? Você citou mesmo agora o atingimento de um marco super importante para a nossa empresa, mais de 2 milhões de apólices emitidas, e curioso, né? Quando a gente olha para a história da nossa empresa, nós levamos 25 anos para alcançar 1 milhão de apólices emitidas. E nos últimos 5 anos, nós repetimos essa marca, mais que dobrando essa produção. Ou seja, 25 anos, 1 milhão, e em 5 anos nós superamos 2 milhões. Isso só foi possível graças ao investimento em tecnologia, a eficiência, a agilidade que todos esses investimentos nos trazem. Então, eu diria que essas seriam os 3 principais, não preocupações, mas oportunidades que eu vejo para nós e para todo o mercado no ano de 2026. E com relação a ameaças para o ano, tem alguma coisa que esteja no seu radar que você fale: "Olha, esse é um assunto que a gente precisa olhar com cuidado, em relação ao ano"?
Pode ser, do nosso ambiente, macroeconômico, geopolítico, de, o meu mercado muito relacionado e dependente do mercado de resseguro. Então, pode ser riscos operacionais em função de todas as novidades, algum tema que você fala: "Olha, no radar, do mercado de seguro-garantia, deveria estar na agenda do CEO, esse ponto de atenção". Eu acho que todos os pontos que você destacou são pontos que, obviamente, precisam estar no Uhum. radar das empresas, né? Quando você fala de geopolítica, obviamente, nós estamos vivendo um momento altamente, eu diria, de inconsistência, de instabilidade e que preocupa todo o mundo, né? É claro que essa aparente distância do epicentro geopolítico traz, por outro lado, benefícios para o Brasil, no hipoteticamente, de sofrer um menor impacto e, muito pelo contrário, ter uma atração, inclusive, de capital, na medida em que os investidores vão buscar aqueles países, aqueles locais em que tenha uma maior estabilidade. Pode parecer uma dicotomia quando a gente fala de estabilidade no Brasil, mas num contexto geopolítico que pode culminar, inclusive, com uma guerra, por exemplo, né, nós temos aí sim uma possibilidade de um benefício para o nosso país. Quando você fala em resseguro, eu diria que é uma dependência, mas por outro lado uma parceria, Uhum. né? Então, na Juntos Seguros nós somos, eu diria, confortáveis com a situação, principalmente porque nós temos dentro do nosso painel de resseguros, resseguradoras com décadas de parceria, né? Nós prezamos muito pelos nossos resseguradores, temos um short list muito grande, nosso security list mesmo da nossa, de um dos nossos acionistas, a Travelers Internacional. Então, assim, nós temos uma estabilidade muito grande com os nossos resseguradores e uma parceria muito grande, né? Então, não temos receio quanto à ruptura de relação e, muito pelo contrário, então, essa solidez e essa consistência traz para nós, por exemplo, um benefício Uhum. aqui no que diz respeito a resseguro. Essas E que se traduz mudanças, até como um diferencial competitivo, porque essa relação de longo prazo precisa de tempo para se consolidar. sem E sombra é de o que dúvidas. vocês trazem, né, de muito sólido na história da seguradora. Sem sombra de dúvidas, né, após 30 anos, eu diria que nós já passamos por diversos ciclos, né, ciclos positivos, ciclos negativos da economia, catástrofes, muito embora não esteja falando de catástrofes, que agora já é uma realidade no nosso país também, mas eu diria até com riscos sistêmicos, eh, vis-à-vis o que nós tivemos com a Lava Jato, né? Sim. Enfim, nós passamos por diversos ciclos e conseguimos aí manter a estabilidade, a segurança do nosso negócio e recentemente, assim, a gente tem orgulho, né, um período que você tem acompanhado de alta competitividade do nosso mercado, nós conseguimos atravessar não apenas crescendo, não apenas rompendo marcas importantes, mas fazendo isso com um crescimento orgânico estável, inclusive com o aumento da média de taxa dentro da nossa empresa. Então isso nos traz uma segurança muito grande do futuro da nossa empresa e com os nossos parceiros de negócio, no caso os resseguradores. Mas eu diria que de todos esses risco, de todas essas preocupações que precisam estar no radar das empresas, há um que me preocupa sobremaneira, que seria o risco de imagem do produto seguro-garantia. E por que que eu digo isso? Nós estamos diante de mudanças substanciais, vamos falar de várias delas aqui, mas para além da nova lei de seguros, nova lei de licitações, regulamentação, SRO, né, mudanças com a PGFN e assim por diante. O fato é que o seguro-garantia está cada vez mais é, em evidência e com protagonismo. É a Uhum. única forma de garantia dentro das leis de licitação que possibilita a retomada e conclusão da obra por parte do agente garantidor, Sim, sem a necessidade de aporte adicional por parte do Estado e um novo processo de licitação. sim. Quer dizer, é uma relevância muito grande, é um protagonismo muito grande. Se E uma espera grande muito, uma grande responsabilidade. responsabilidade. Se Uhum. espera muito do seguro-garantia, se espera muito do mercado segurador. Uhum. Portanto, é super importante que haja muito diálogo, Uhum. muita consistência nas decisões, né, e que as seguradoras que estejam dispostas, por exemplo, a assumir um risco com cláusula de retomada, saibam o risco que estão assumindo e principalmente o anseio maior do Estado, que Uhum. não é ver o pagamento da importância Com segurada, mas sim certeza. aquela obra retomada e concluída, né? Entregue. Até porque, quando você entra no âmbito das contratações públicas, pouco importa que a seguradora pague a importância segurada. Quando nós estamos aqui diante de um órgão federal, por exemplo, o DENIT,
aquela eventual importância segurada não vai entrar nos cofres do DENIT, ele vai para o Tesouro. E o que acontece? O órgão fica sem dotação orçamentária, sem o dinheiro e com uma obra parada. Portanto, o que o órgão quer, o que o governo quer, é aquela obra concluída. Aqui nós temos que ter muita responsabilidade na assunção dessa obrigação. Por isso, o correto percentual de garantia, que o mercado sempre insiste, e às vezes, por uma pressão, o governo pensa mais na economia, né? Alguns órgãos, não todos, isso precisa ser repensado, né? A gente precisa chegar num ponto de equilíbrio em que se atenda o interesse maior do Estado, mas com uma forma correta e o percentual correto de garantia que vai trazer efetivamente aquela possibilidade de retomada. E aqui a gente poderia estender para várias outras garantias e coberturas, onde se precisa ter responsabilidade e, principalmente, saber qual é o anseio do segurado. Sob pena de, em eventual negativa de sinistro, ou mesmo a prestação da garantia de uma maneira que não atenda o Estado, você acabar trazendo um risco sistêmico de imagem para todo o mercado. Essa é uma preocupação que eu tenho muito grande. Eu acho que é uma preocupação muito legítima. E com relação a essa preparação para assumir essa responsabilidade tão relevante perante o segurado, e a gente poderia dar outros exemplos, mas esse protagonismo da cláusula de retomada e de conseguir desenhar um produto que atenda de fato qual é a preocupação do segurado da administração pública, quando a gente existe essa, a lei de licitações, ela trouxe essa prerrogativa de até 30%, e aí existe esse trabalho junto à administração pública para que o percentual estabelecido, né, o percentual do contrato que deverá ser garantido, seja próximo desse valor. Quando a gente fala da União e dos estados e o tombamento disso para os municípios, existe uma capilaridade enorme. Como que a indústria de seguro pode fazer frente a essa necessidade de, dado que até que os editais tragam uma redação que seja aderente ao que o produto precisa para entregar o que a administração pública precisa? É muito interessante essa pergunta. Acho que assim, vamos dividir ela em qual é o anseio e o que o Estado quer. O mercado nunca quis ditar a regra de qual é o percentual. O mercado está absolutamente disponível a emitir o percentual adequado para aquela obra e para aquela necessidade. Então, assim, o fato é que nós vivemos desde sempre, desde que o seguro-garantia é exigido dentro do processo de lei de licitação, que é 1994, né, a lei é de 93, mas o seguro-garantia efetivamente foi previsto na reforma de 94, na alteração da lei de 8666 de 94, nós trabalhamos com percentual de 5%, ou casos excepcionais, 10%. Por quê? Porque se tinha o requisito do governo era de que tivesse uma garantia para que, ou se você concluía a obra, ou você pagava a efetiva indenização, o sobrecusto devido. E se conviveu por décadas com essa realidade. O fato é que agora o governo pretende mudar, colocar como ponto central a retomada e querer impor ao mercado, por exemplo, alguns órgãos, que o percentual seja um percentual menor do que 30%. Quando o histórico internacional, isso é importante, né, o mercado brasileiro está começando com a cláusula de retomada, está começando nesse processo que eu diria que é uma curva de aprendizado para todos, mas o mercado internacional já tem mais de 100 anos de experiência aqui e tem, portanto, exemplos muito grandes para dizer qual é o percentual minimamente adequado para se garantir uma retomada. Ora, não seria razoável que desconsiderar todo esse histórico do mercado para fixar um percentual inferior, ou seja, onde a possibilidade, quanto menor o percentual, menor a possibilidade de você retomar, e ainda dizer, o que eu quero é a retomada. Ora, não teria nenhum problema para o mercado, Carol, de emitir uma garantia de 5% ou de 10%, desde que o governo aceitasse a condição de que será retomada quando possível, e quando não possível será indenizado. Mas o governo quer priorizar a retomada, então, para priorizar a retomada, o percentual adequado é de 30%. Não porque o mercado quer, mas baseado num estudo internacional que demonstra essa realidade. Portanto, aqui não há uma imposição do mercado, mas há um mercado muito preocupado com a imagem do produto, porque ao fim e ao cabo, quando surgirem os sinistros, todo o mercado, todos os órgãos públicos estarão olhando para o mercado e vão cobrar do mercado que cumpra a sua obrigação de retomar,
precisa ser fixado, portanto, um percentual que o mercado entende que é adequado para aquela retomada. Né? A gente precisa ter essa ciência. O que o mercado quer é um percentual que garanta a possibilidade dessa retomada e conclusão da obra, cumprindo o seu papel de agente garantidor e cumprindo uma função social para a sociedade, que é de entregar aquela obra. Seria desarrazoado você exigir a retomada, mas fixar um percentual, por exemplo, de 20% ou Uma 15%. pergunta, Roque, o agente público que atua na administração pública, no desenho da redação do edital, e que, portanto, né, estuda para definir aquele percentual, ele assume responsabilidade em caso de insuficiência daquele percentual para, de fato, retomada da obra? Existe alguma responsabilidade do agente público? É, Estou imaginando porque a lei dá essa elasticidade. Existe, se você considerar assim, na prática, um número de pessoas enorme, considerando o tombamento disso até o município, do número de editais que vão ser publicados, né? Porque aí o vulto da União, dos estados, dos municípios vão sendo flexibilizados, e a gente vai falando de obras de menor porte. Para a gente alcançar esse público e trazer essa experiência do mercado segurador, e é um processo que eu diria, não sei se você concorda, mas educacional, de troca de experiências, para que o objetivo o objetivo comum seja alcançado. A minha dúvida seria essa comunicação. Existe uma forma, eu sei que você sempre foi muito atuante junto à Federação de Seguradoras e um trabalho muito proativo, educacional, em diversas frentes. Você acha que a educação é um meio de trazer a administração pública para esse desenho, que seja aderente a esse histórico do mercado de seguros? E o segundo ponto, pensando agora sobre vestindo o sapato do agente público que está desenhando o edital, existe uma responsabilidade associada a essa decisão quando a lei traz o até em caso de insuficiência daquele valor de garantia para, então, retomada, entrega do projeto, da obra? Começando pelo processo de educação, acho que sim, essencial, né? E acho que aqui o mercado vem fazendo esse papel, né? Através da FinSeg, através da CNSeg, tenho convicção e tenho acompanhado que eles estão imbuídos em cada vez mais levar conhecimento, estão abertos ao diálogo, e esse diálogo tem acontecido. A gente tem exemplo, né? O estado do Mato Grosso, que foi pioneiro aqui na cláusula de retomada, o fez, mas antes, por 6 meses, dialogou com a FinSeg, com a federação. Ou seja, construiu um clausulado que, a um só tempo, atendeu os anseios do Estado, mas foi passível de ser operado por todo o mercado, porque houve ali uma discussão e um diálogo com o mercado. Assim como outros estados pegando carona nesse protagonismo, né? O Paraná, Espírito Santo, enfim, Goiás, acabaram, e outros estados, trazendo também essa regulamentação. Eu acho isso super importante, essa abertura para o diálogo, construir a 4 mãos um clausulado que, mais uma vez, atenda aos interesses do Estado, mas seja passível de ser operado tecnicamente pelo mercado. Esse diálogo funciona e o mercado segurador está absolutamente aberto, e mais do que isso, batendo as portas do poder público para que haja esse diálogo de uma maneira ainda mais intensa. Sob o ponto de vista de responsabilidade, sim, implicitamente a lei traz essa responsabilidade. Obviamente que o agente público, ele tem que agir com diligência, com responsabilidade na hora de fixar o percentual, mas nós estamos falando de um permissivo legal. A lei permite o até 30%, portanto, exigir, hipoteticamente, um percentual abaixo de 30% não é uma ilegalidade. Acontece, Carol, é que, na prática, o que acontecerá se, porventura, uma apólice for emitida com percentual abaixo de 30% e esse percentual for a barreira para a retomada da obra, vão culpar a seguradora e não o agente que escolheu esse percentual, na minha opinião, de uma maneira equivocada. No desenho desse percentual, hoje, a dinâmica seria fazer um estudo apurado do caso concreto para que entender naquela realidade qual seria o percentual aplicável. Essa seria a dinâmica do agente público no desenho de um edital. Ele analisando tecnicamente o projeto, o escopo, e falando, olha, nesse cenário, eu entendo que essa seria a dinâmica hoje para a definição
Ele precisa embasar isso com algum estudo técnico corroborando a indicação do percentual, como a lei traz essa elasticidade? Ou não, ele define e não precisa ser justificado? Não vejo, pelo menos na prática hoje, uma necessidade, ou pelo menos não vejo em um edital, pelo menos que eu tenho conhecimento de que o percentual foi inferior a 30%, não vi vislumbrei essa justificativa por parte do agente público. Ele Esse caso simplesmente seria... é, é, fez o pedido, ou seja, no edital constou um valor menor do que 20%, do que 30%, com exigência de cláusula de retomada. Né? O que a gente vê a esmagadora maioria do mercado segurador, principalmente aquelas seguradoras que constam aí com uma experiência já nesse tipo de garantia, declinando, né, essas garantias justamente com medo aí de imagem. Né? Ou seja, não vou entrar numa cobertura em que eu sei que, em caso de sinistro, as minhas chances de não apenas cumprir o meu papel de agente garantidor, mas cumprir de uma maneira efetiva, que é respeitando o anseio do Estado, do segurado, eu frustrar esse anseio fazendo uma indenização de dinheiro e não retomando a obra. Então, se a seguradora entende que essa possibilidade diminui, ou seja, num percentual abaixo de 30%, ela vai declinar desse risco. Uhum. E aí, frustrar o edital, que não vai, se ninguém conseguir garantir, no limite. Exatamente. Entendido. Bem, a gente avançou sobre vários assuntos, né? Voltando aqui para a parte desse desdobramento da geopolítica e dessa dinâmica que a geopolítica está tão conectada com a economia, em que negociações são feitas em cima de guerra tarifária entre países. Sobre o ponto da geopolítica em si, e essa parceria, como você bem colocou, com o mercado internacional, existem resseguradoras de diversas nações que vão estar nos painéis de todas as seguradoras e dos diversos continentes. Né? Essa é a natureza da pulverização do risco. E nesse cenário de eventuais esse aquecimento dessa indisposição entre nações, eventuais sanções, qual o seu ponto de vista de gestão de risco agora como gestor de uma seguradora? O que você traria de... esse cenário traz um olhar de, olha, é importante diversificar, porque é tão incerto o futuro, é importante olhar sobre não manter grandes concentrações em... Qual é a parte... grandes concentrações em resseguradores, fazer uma análise dessa composição e como que isso é estratégico na gestão do risco, no desenho das parcerias que as seguradoras desejam construir com esse mercado, que essa parceria faz com que toda a nossa dinâmica de pulverização internacional do risco aconteça. Claro. Como eu disse, né, a Junto Seguros, no que diz respeito principalmente aos nossos parceiros internacionais, os nossos resseguradores, nós temos um relacionamento muito sólido, né, de décadas. Então, assim, eu não vejo a necessidade de nenhuma ruptura ou nenhuma necessidade de mudanças bruscas aqui. É óbvio que a cada ano, naturalmente, percentuais, shares mudam para mais ou para menos, mas de uma forma absolutamente imaterial dentro do nosso painel. Nós temos um painel muito sólido, parceiros em que nós confiamos, com décadas de parceria, e a gente pretende manter aí essa parceria por muitas outras décadas. Então, sob o ponto de vista de parceria aqui, nós estamos muito bem e não precisamos aqui de adequações. Agora, é claro que quando você fala de análise de risco, né, risco sistêmico, principalmente nessa questão geopolítica, nós temos que ter um olhar voltado para o cenário interno, né, ou seja, quais os possíveis impactos que essas decisões, que essas sanções, enfim, que todo esse cenário pode trazer para a economia interna no nosso país, e aí com repercussão em diferentes níveis nas empresas nacionais, mas, por outro lado, também uma atenção especial para o cenário internacional, né? Porque muito embora, como eu falei no começo, talvez essa distância do epicentro geopolítico nos beneficie, o fato é que nós garantimos muitas empresas internacionais, empresas americanas, empresas asiáticas, empresas europeias, e que podem, nas suas respectivas localidades, estarem sendo impactadas por esse
cenário. Então, por isso, nós temos que ter um olhar aqui, que eu diria, nessa Um zoom trilogia, out, né? né? Os Uhum. nossos parceiros de negócio, estamos consolidados, nada precisa ser feito, mas um olhar muito atento ao cenário, os impactos no cenário nacional, no cenário interno e também no cenário internacional. Para isso, nós temos diversas ferramentas e o nosso corpo técnico está monitorando esses riscos e essas consequências, eu diria, diariamente, né? Sempre quando nós temos alguma repercussão ou algo que se modifica nesse cenário, nós temos comitês, nós nos reunimos e nós temos um release que sai dos possíveis impactos e como nós estamos preparados, eventualmente exposição, concentração de exposição e assim por diante. Há um monitoramento constante e permanente dentro da nossa empresa. Excelente. Um outro ponto importantíssimo é a tecnologia. E tudo que a IA pode trazer num curtíssimo prazo para todos os setores, para a sociedade, para todas as relações. E aí a minha provocação seria: você acredita que dentro do mercado de seguro-garantia existe a possibilidade de algum uso da IA de forma disruptiva, que mude toda a dinâmica do nosso mercado num horizonte de curtíssimo prazo ainda esse ano? Eu diria que assim, sim. E por que eu digo isso, né, Carol? A gente começou aqui, você falando de atingimos aí mais de 2 milhões de apólice, e eu reforcei aqui que fizemos isso no prazo de 5 anos, e isso só foi possível graças ao investimento em tecnologia. Quer dizer, nós já tivemos um processo disruptivo. Um processo de disrupção, quando você fala em tecnologia, ele não acontece de uma maneira instante. Ou seja, acontece hoje e acabou. Ele precisa ser permanente. Uhum. Né? E a gente vem investindo dentro da Junto Seguros em tecnologia justamente com essa mentalidade. Eu tenho uma frase que eu falo para o meu time, que nada é tão bom que não possa melhorar. E acho que aqui se aplica com muita efetividade dentro de tecnologia. Uhum. Nós falamos ali em machine learning, nós hoje já estamos trabalhando com inteligência artificial generativa, agora nós já estamos falando em agentes de inteligência artificial. Quer dizer, eu vejo sim a possibilidade, nós temos ainda esse ano decisões e implementação de ferramentas que vão trazer um processo disruptivo dentro do mercado de seguro-garantia e seguramente dentro do mercado segurador como um todo. Várias ferramentas estão sendo testadas, várias ferramentas já estão em processo de POC aqui, e eu tenho certeza que no universo de curtíssimo prazo a gente vai ter outros processos disruptivos dentro do mercado segurador, o que vai trazer mais eficiência, mais agilidade e mais segurança também para as nossas operações. É errático, na minha opinião, você achar que o processo de automatização ou o processo de digitalização, de transformação digital, vai trazer risco dentro da sua cadeia. Isso só vai acontecer se você não tratar cada uma das etapas de forma muito responsável, com uma governança e um sistema de segurança forte na nossa empresa, dentro da sua empresa. Se você tomar todos esses cuidados, você vai agregar ainda mais segurança nas suas operações. Excelente. Nesse ponto de vista, como que você entende o crescimento do uso da inteligência artificial e a atuação humana? Então, a Junto, conhecida por subscritores com muita experiência, muito técnicos, e a inteligência artificial. Como que essas duas realidades, na prática, interagem? Como que eles se retroalimentam e se beneficiam mutuamente? Legal essa sua pergunta, porque obviamente que quando a gente começa com um processo como esse, essa é uma preocupação natural das nossas pessoas colaboradoras, né? Pensamentos como: serei substituído, minha função vai se tornar obsoleta, né? Não vão precisar mais de mim e assim por diante. Até a gente chegar naquela fatídica pergunta de que você acha que a máquina substituirá o homem? E a minha resposta para essa é muito objetiva: não. Não vai substituir hoje, não vai substituir esse ano e não vai substituir, pelo menos não me vejo acompanhando isso, por exemplo. Não acho que vai acontecer nas próximas décadas. Não haverá uma substituição do homem pela máquina, mas eu acredito que a máquina já pode nos tornar hoje profissionais melhores. O que eu tenho dito para o nosso pessoal é: vocês precisam utilizar essas ferramentas, essa tecnologia a seu favor. É obviamente que se você faz um trabalho estritamente manual e insiste em fazer esse trabalho manual, você pode sim ficar pelo caminho. Mas não foi porque a máquina te substituiu, é porque você não permitiu se evoluir
com essa tecnologia. A tecnologia pode ser utilizada a nosso favor e vem sendo utilizada a nosso favor dentro da nossa empresa, né? Nós, por exemplo, sofremos um processo aqui em que, quando eu falo de mais de 1 milhão de apólices em 5 anos, ou seja, fizemos o mesmo resultado em termos de número de apólices de 25 anos, sem demitir pessoas. Não significa necessariamente demitir pessoas, mas você oferecer condições para todas as suas pessoas colaboradoras se adaptarem a essa nossa realidade. Então é muito comum dentro da Juntos Seguros você ver pessoas que estavam no departamento jurídico, agora estão trabalhando em tecnologia, pessoas de tecnologia que estavam trabalhando com segurança, que agora estão trabalhando em outros projetos, ou seja, você vê esse job rotation. São Uhum, pessoas se adaptando à sua realidade, uhum, vendo como elas podem contribuir de uma maneira mais efetiva para a empresa ou utilizando a tecnologia para alavancarem a sua carreira. Isso uhum. a gente vê muito dentro da nossa empresa e eu tenho orgulho de dizer que ali a gente conseguiu desenvolver um ambiente seguro em que as pessoas se utilizam da tecnologia para alavancar suas carreiras e trazer uma contribuição efetiva dentro da nossa organização. Interessante, Roque. Essa questão dos trabalhos, eu também não tenho muito essa preocupação dos trabalhos reduzirem, porque eu acho que eles se transformam. Não é que várias posições hoje já vão deixar de existir, isso é fatalmente. E aí o que eu imagino que tanto as empresas quanto os profissionais devem se provocar diariamente é como que eu me canibalizo, né? Como que eu, ao melhorar e evoluir com a utilização dos recursos à minha disposição, consigo eliminar ou melhorar a ponto de não ser mais necessário dentro daquilo que eu faço hoje. Então, isso é uma forma eu já vi várias empresas, que são expoentes em tecnologia, botando times totalmente dedicados a sua função é imaginar com tudo que existe tecnologia, como que você mata a nossa empresa. E assim, muitas vezes, nascem novas corporações, disruptivas dentro daquele segmento, que não partem do princípio daquelas dores do dia a dia, mas de realmente transformar, totalmente uma indústria. Então, excelente esse ambiente de interação e de rotatividade, que essa visão 360 vai dando cada vez mais capacidade dos profissionais pensarem de uma forma mais ampla e utilizando mais recursos, né? Sem dúvida. Interessantíssimo. Do ponto de vista, eh, da nova lei de seguros, dos contratos de seguros, e todo a atualização da regulamentação infralegal, né, subsequente, que está em curso aí com a SUSEP, se você tivesse que destacar 3 pontos que contribuem ou transformam o nosso mercado de seguro garantia em função dessa, mudança, quais seriam? Eu acho que ela traz, sem sombra de dúvida, mais objetividade para as operações, isso é um ponto extremamente positivo, né? O mercado precisa de cada vez mais objetividade, transparência nas relações entre o mercado segurador, os tomadores, os segurados, também os corretores aqui, acho importante acrescentá-los. Então, traz essa objetividade e, de certa forma, segurança para essas relações. Mas traz também não digo uma preocupação, mas um trabalho muito grande para o mercado segurador, o que é natural, o mercado precisa se movimentar nesse sentido, mas se a gente acompanha os últimos anos, né, Carol, a gente está falando da lei de seguros. Mas espera aí, para o mercado segurador não é só a lei de seguros. Nós tivemos a nova lei de licitações, nós tivemos alterações do CARF, nós tivemos alterações da PGFN, nós tivemos a 621, a 662 e por aí vai. 407, 477, nós tivemos de grandes riscos. a V1, a V2 e a V3 de adequações, a V3 com atualizações da V2, são muitas alterações ao mesmo tempo do mercado, o que traz um trabalho operacional, uma sobrecarga muito grande para o mercado. E eu diria que a nova lei de seguros traz ainda mais trabalho, principalmente sob o ponto de vista sistêmico. São muitos aspectos que precisam ser considerados, principalmente que a gente está fazendo toda essa alteração num ambiente que está cada vez mais automatizado, com liberdade para as partes, para os tomadores, para os próprios corretores agirem dentro das nossas plataformas. Portanto, você precisa de ajustes sistêmicos na aceitação do risco, na negativa do risco, no fluxo de sinistro, no processo de subscrição. Essas parametrizações trazem uma complexidade, uma sobrecarga operacional muito grande para o mercado segurador. Portanto, eu diria que esse é uma preocupação e é um desafio também para o mercado.
Por outro lado, né, trazendo também o ponto positivo, é daquelas seguradoras que podem sair na frente aqui, estando preparadas para fazer um trabalho bem feito, do ponto de vista de subscrição, mantendo todo esse arcabouço sistêmico aqui funcionando. Né, nós, da Juntos Seguros, iniciamos esse trabalho há mais de um ano atrás, e no nós já estávamos com todos os nossos processos protocolados. É óbvio que aqui a gente tem um processo diário de manutenção, mas a gente entende que está preparado para esse novo desafio. Acho que aqui tem pontos, aspectos que eu também teria de, digamos assim, de preocupação com a própria lei, né? Acho que, sob o ponto de vista de objetividade, já quis dizer um ponto positivo, mas acho que essa lei trouxe, sem sombra de dúvida, uma proteção positiva para o segurado. Mas quando você exacerba essa proteção, você pode acabar trazendo um desequilíbrio também. Acho que há alguns pontos, mas tenho certeza que a gente agora, com um diálogo junto à SUSEP, a gente pode aparar essas eventuais necessidades de regulamentação. Sei que a SUSEP tem uma opinião de que há muito pouco, ou quase nada, para se regulamentar no que diz respeito à nova lei de seguros, mas acho que ainda assim, dentro dessas pequenas modificações, há espaço para deixar essa lei ainda melhor, ainda mais positiva. Interessante. É um mercado pouco explorado, é o mercado para o segurado privado. Então, quando a gente compara todo o histórico, né, desde 1994, da administração pública contratando o seguro-garantia e todo o aprendizado conjunto dessa interação da administração pública e a indústria de seguro no refinamento e melhoria, do desenho dos clausulados, da gestão contratual, a gente tem bastante bagagem de lições aprendidas para agregar valor para o mercado privado das relações contratuais, na sua opinião? Sem sombra de dúvidas, quando a gente olha os dados estatísticos, aproximadamente 14% das garantias são para contratações privadas. Ou seja, a esmagadora maioria das contratações, das garantias, são focadas em contratações públicas. Há um espaço enorme para se crescer aqui. E aqui, Carol, eu volto no início da nossa conversa. Nós estamos, dentro da Juntos Seguros, investindo muito num processo de educação do mercado. Né? Tanto com os nossos corretores, parceiros de negócio, tomadores, no sentido de incentivar cada vez mais um processo de aculturamento do seguro-garantia. Eu entendo que esse processo de educação vai ser fundamental para que as partes tenham cada vez mais conhecimento do seguro-garantia, das infinitas possibilidades. Né? Quando a gente fala de seguro-garantia, a primeira coisa que vem para quem desconhece é complexidade, contratos complexos ou de valores vultuosos, quando, na verdade, o seguro-garantia pode ser utilizado para absolutamente toda e qualquer obrigação contratual, da mais simples e com o valor menor possível até as mais complexas. Essa cultura, essa desmistificação da complexidade do seguro é fundamental para que a gente tenha aqui uma alavancagem no mercado segurador. Mais proximidade com as partes também, para que a gente possa aí, eventualmente afastar eventuais receios por parte do seguro-garantia. É fato que o seguro-garantia, ao longo das últimas décadas, teve uma linha de evolução muito grande, tornando-se cada vez mais objetivo, eu diria, de certa forma, até mais próximo daquelas garantias mais objetivas. Né? Nós trouxemos muita objetividade para esse produto. E a lei agora, de fato, contribui para isso, trazendo prazos cada vez mais exíguos, possibilidades cada vez mais restritas de documento. Isso tudo é positivo, dentro de um processo de razoabilidade. É positivo. Portanto, a gente tem um produto cada vez mais forte, mais seguro, que pode dar mais efetividade também nas contratações privadas. Creio que esse processo de educação será fundamental para que a gente tenha aí mais e mais empresas utilizando o seguro. Do seguro-garantia. A Juntos Seguros está focada nesse processo e estamos colhendo frutos. O ano de 2025 foi importante para vermos uma maturidade e um crescimento muito grande no número de novos corretores e novos tomadores se utilizando da ferramenta seguro-garantia dentro da nossa empresa. E novos segurados privados também, figurando nas apólices como quem promove essa mudança no mercado de seguro privado, né,
puxando essa frente. Acho que quando teve a publicação da 662, antes de toda essa nova transformação, muito se falou sobre essa possibilidade, né? Segurados privados desenhando clausulados aderentes aos contratos que precisavam ser garantidos, criando esteiras mais próximas, dialogando muito com as seguradoras, muito parecido, muito próximo dessa relação que se mantém com a administração pública. Você vê isso se perpetuando? Você imagina que essa é uma tendência que continua? Ou você acha que dentro do cenário atual, essa construção desse clausulado mais individualizado deve se esvair dentro de tantas prioridades e um ano tão sobrecarregado para, né, o mercado de seguros como um todo? É um bom ponto. Não, eu acho que isso continua, né? Me permite até dizer que dentro daquelas necessidades de adequação e flexibilização da lei estaria justamente aqui, né? Algo positivo que aconteceu nos últimos anos, principalmente em termos de regulamentação da SUSEP, foi a liberdade, né? Nós rompemos com os clausulados padronizados para darmos essa liberdade de contratação. Isso não pode ser, a gente não pode regredir agora, isso precisa continuar, porque foi uma realidade enfrentada pelo mercado que soube se adaptar e hoje o segurado e o tomador estão cada vez mais sofisticados e exigentes. Eles querem garantias mais aderentes ao seu negócio, ao seu risco e àquele contrato em específico. Portanto, retirar essa possibilidade de você ter flexibilidade e com agilidade, eu acho que não é o caminho. A tendência é que isso continue e que essa exigência seja cada vez maior. Como eu disse, na medida em que o segurado e tomador também conhecem do produto, eles estão cada vez mais exigentes, exigindo cada vez mais a adaptação do produto à sua realidade de negócio. Maravilha. Um dos pontos também que estão na agenda para o ano, que a gente não pode deixar de comentar, a reforma tributária. Existe alguma relação direta que você enxerga de possibilidade de novos negócios em decorrente desse novo cenário? Eu diria que assim, a reforma tributária como um todo, embora os avanços ainda guarda um certo expectativa por parte do mercado. Nem Uhum. tudo está delineado, nem tudo já foi, enfim, implementado, e nós teremos aí, ao longo dos próximos anos, né, faseado a implementação completa da reforma tributária. Portanto, eu diria que é cedo para dizer se nós teremos um impacto positivo ou negativo da reforma tributária, mas eu já posso dizer que, independente desses reflexos, nós teremos aí, ao longo dos próximos anos, seguramente, um cenário muito positivo para o mercado de seguro-garantia. Por que que eu digo isso? Porque, muito embora o CARF tenha anunciado no final do ano de 2025 que conseguiu finalmente diminuir o backlog de ações, a gente está falando de uma diminuição de R$ 1 trilhão para 800 bilhões de reais. Portanto, 800 bilhões de reais é um backlog muito considerado ainda de processos a serem julgados, com possibilidade de desencadearem aí em uma das formas de garantia. Portanto, temos aí muita água para rolar embaixo da ponte, com possibilidades muito grandes para o mercado segurador. E quando a gente olha de maneira tangencial, a gente tem mais de 200 bilhões de reais em depósitos judiciais ainda realizados nos tribunais. Ou seja, algumas empresas que ainda não perceberam que a regulamentação mudou, trouxe flexibilidade e há sim a efetiva possibilidade de substituir esse dinheiro por um seguro-garantia, trazendo a possibilidade de utilização daquele dinheiro para alavancar suas operações. Portanto, se a gente soma esses mais de 200 bilhões com os 800 bilhões, a gente continua com mais de R$ 1 trilhão de possibilidades ainda dentro do seguro-garantia judicial, independentemente dos reflexos que serão trazidos pela reforma tributária. Roque, muito obrigada por toda a sua contribuição. O nosso papo foi riquíssimo, como eu já imaginava. E para fechar, eu queria que você me respondesse. Vocês já ultrapassaram o marco de 2 milhões de apólices emitidas. Dentre elas, qual foi o risco mais emblemático que a Junto já aceitou? Eu não diria mais emblemático, Carol. Acho que eu poderia te dar essa resposta de diversas maneiras, né? Ser marqueteiro, dizer que foram os hospitais que a gente emitiu, rodovias, concessões, falar do projeto 5G, que afinal de contas conectaria aí com o mundo hoje altamente conectado, que também foi um projeto garantido pela Junto Seguros, mas eu diria que que eu tenho um orgulho particular, assim, foi a P83. São duas apólices que garantem plataformas de petróleo na Petrobras, mais de 5 bilhões de investimento
E por que ele foi emblemático? Por que eu tenho muito orgulho? Primeiro, com um processo altamente complexo de subscrição, nós lideramos as discussões, nós lideramos essa apólice, então envolveu um processo de subscrição muito complexo, um processo de constituição de colateral muito complexo, envolvendo legislação do nosso país, legislação internacional, Singapura, enfim, uma complexidade que acabou movendo boa parte da nossa organização. Eu já estava como CEO da empresa e eu pude observar ali todos os times trabalhando em sinergia. Teve um episódio até muito interessante, né? Dado o fuso horário, a gente ficava constantemente com os nossos consultores, com o pessoal do tomador, e durante o processo final de aprovação, a gente acabou entrando madrugada fora nesse processo. E eu lembro que passava das 3h30 da manhã e eu estava esperando, eu e todo um time, nós estávamos esperando os documentos para dar a validação final. E o pessoal, Roque, esperamos você validar o documento aí para que a gente possa seguir para assinatura. Estávamos eu, uma série de pessoas e profissionais, a Kathleen, o Guigo também, e passado 3h30 da manhã eu acabei ali esperando e confesso, e talvez eles vão saber disso agora, eu peguei no sono. E daí toca meu telefone, eram umas 3h40, o Guigo, chegou o documento, você já analisou? Eu estou analisando. Não, ele tinha acabado de me acordar, na verdade. Aí eu me recompus, fui lá, analisei o documento, a gente aprovou, a gente emitiu essas apólices no sábado, mas o orgulho, Carol, foi de, depois de um trabalho super bem feito, eu poder olhar, contemplar e falar, cara, quando esse time trabalha junto, nada é impossível. Então esse, para mim, é a nossa garantia mais emblemática. Perfeito fechamento, acho que resume uma série de valores e tudo que, né, vocês vêm construindo. Parabéns, obrigada mais uma vez, espero receber você novamente para a gente conversar sobre vários outros temas. Carol, eu que agradeço mais uma vez, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo podcast, parabéns pelo conteúdo, pela sua contribuição para o nosso mercado. Conta comigo e com a Junto Seguros sempre que você precisar. Roque de Holanda Melo é CEO da Junto Seguros, seguradora pioneira e líder no mercado de seguro-garantia. Em 2025, a Junto celebrou 30 anos de atuação em seguro-garantia, ultrapassando R$ 1 bilhão em prêmio direto e 2 milhões em apólices emitidas. Há mais de 14 anos na Junto, Roque é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e possui mais de 20 anos de experiência na área jurídica. Roque também é membro consultor da Comissão de Direito Securitário da OAB Paraná e diretor da Federação Nacional de Seguros Gerais, FENSEG.